Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Vera, hoje a gente vai falar a respeito da aprovação da privatização da Sabesp, que é a Companhia de Água e Saneamento aqui do estado de São Paulo. Essa aprovação para privatização se deu ontem na Assembleia Legislativa. É uma discussão que ainda não está encerrada, porque agora tem que ter uma aprovação em câmaras municipais também, inclusive na Câmara Municipal aqui da capital paulista. Mas, de qualquer maneira, isso representa uma vitória para o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas foi uma aprovação, Vera, que terminou com bastante confusão ontem lá na Assembleia. Exatamente, Cássia. Demonstrou força política do governador na Assembleia, uma base bem coesa, capaz de aprovar um projeto difícil, controverso, que teve muita resistência de setores da sociedade, dos servidores públicos, da oposição, e ainda assim passou na Assembleia antes do término do primeiro ano de mandato, que é aquele ano em que os governos geralmente têm mais força, têm mais possibilidade de avançar com agendas que em outras ocasiões, como anos eleitorais, já não são tão simples de serem aprovadas pelos legislativos. Então, ele conseguiu cumprir o cronograma que ele fixou para essa concessão, que, como você disse, vai se dar ainda em muitas outras etapas. Tem que passar um projeto pela Câmara Municipal da capital, porque a capital corresponde a mais de 44% do faturamento e de todos os serviços da Sabesp. E depois ele se dispôs também a fazer consultas aos demais municípios servidos pela estatal. Então, isso vai se prolongar, isso vai demorar, vai demandar outras negociações e certamente a gente vai assistir a tentativas de judicialização por parte da oposição, que não ficou nada satisfeita com o resultado, que acusa o governador de ter sido truculento, de não ter feito o debate de todas as consequências que podem advir da privatização da Sabesp. Então, a gente vai ter muitos lances ainda. E a nota triste realmente foi o nível de confronto que houve nas galerias da Assembleia ontem, com a polícia contendo na base do gás de pimenta, do uso de cafetete e do uso de força, as manifestações contrárias ao projeto de privatização. Então, isso tem acontecido com uma certa frequência na Assembleia, a gente já viu outros confrontos do gênero, é lamentável que aconteça, e foi realmente uma coisa bastante triste de assistir o grau ali de violência nas galerias. E dando uma olhada aqui no placar, né, da votação, Vera, foram 62 votos a favor, 1 não. Muitos deputados não votaram depois de toda aquela confusão, 26 deputados não votaram. Ainda assim, acabou mostrando realmente uma força importante na aprovação desse projeto, né? Se desconfiava ali que pudesse ter dissidências, que não fosse tão simples assim para aprovar, mas foram, no final das contas, 62 votos a 1, e mesmo que os que não votaram tivessem votado contra, por exemplo, seria uma diferença bastante significativa, né? Sim, os deputados fizeram esse protesto, né, Muniz, porque eles alegavam que não havia condições nem de salubridade de se retomar a sessão depois dos confrontos entre a polícia e os manifestantes, em que alguns deputados também acabaram atingidos, mas ainda assim a sessão foi retomada, porque o rolo compressor estava todo montado para o projeto passar, a gente estava já no fim do ano. Se perdesse essa oportunidade, o governo talvez não tivesse outra de avançar com o projeto, mas é isso, um placar bem dilatado, muito favorável ao governador. Ele mostrou que conseguiu ampliar a sua base para além do bolsonarismo raiz, isso já desde o início do ano, com o trabalho ali de costura feito principalmente pelo Gilberto Kassab, como um dos principais articuladores políticos do governo. Então, sim, mostram o governo com uma força
política no Estado bastante grande. Esse projeto, as pesquisas que foram feitas, havia uma divisão na sociedade quanto a privatizar ou não a Sabesp. Então, além de fazer essa costura com os legislativos e com os municípios, tem que ter um trabalho também de convencimento da sociedade de que o fornecimento de água e esgoto vai ser melhor uma vez concedido. Eu acho que isso ainda não está claro. Para a maioria da população, o projeto é amplamente desconhecido pelos usuários do sistema, e isso é um ponto em que o governo está devendo uma campanha de elucidação para a sociedade de como vai se dar essa privatização, em que termos, com qual vantagem para ele, consumidor, e com quais atores participando do processo de privatização. Enfim, a transparência está bem longe de ser a ideal de esclarecimento dessa privatização. É isso, né, Vera? E principalmente depois de um momento que nós tivemos em São Paulo, muitos problemas há pouquíssimo tempo com a companhia de energia elétrica, né? Uma delas, a Enel, que atende aqui parte considerável do estado. E aí nós tivemos as pessoas vivendo um apagão. Algumas pessoas ficaram alguns dias sem luz em casa, com muita dificuldade em entrar em contato com a companhia, e muita gente criticando o fato de não ser uma empresa pública, de ser uma empresa privatizada. E muita gente lembrando também de todas as questões que nós temos envolvendo agências reguladoras, que nem sempre conseguem fazer frente à, digamos, gestão dessas empresas do ponto de vista de observar o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, realmente, por tudo isso, a população ainda está com uma visão muito negativa nesse momento da atuação de algumas empresas privatizadas em áreas fundamentais, né? Exatamente. Serviço de água e esgoto é serviço fundamental. A gente sabe que a cobertura de saneamento no estado ainda está longe de ser universal. E você tem interesses comerciais nesse tipo de serviço que podem levar, caso não haja uma regulação muito firme e uma definição em lei muito clara, a que as regiões de populações mais vulneráveis sejam aquelas que justamente o concessionado não tem interesse comercial em atender. Então, é muito importante um esclarecimento e um modelo de privatização que não penalize justamente essas populações mais vulneráveis, que são aquelas de regiões mais pobres do estado e das cidades. Cássia. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. A gente volta a falar amanhã, mas para Vera o dia está longe de terminar. Ela volta mais tarde ainda aqui na CBN, tem Viva Voz segunda edição. Obrigada, Vera, até mais. Ih, perdemos o contato com a Vera Magalhães. Foi logo no finalzinho. Isso, logo no finalzinho, mas ela volta mais tarde e vai ver, ela já está se preparando aí para a próxima conversa dela com os nossos ouvintes. 1h42.